Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Você está no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. É um prazer muito grande, meus irmãos, nós poder estar com vocês em mais uma rica oportunidade. Não esqueçam de forma alguma de acionar os mecanismos para o recebimento dos vídeos, de ajudar o nosso trabalho, o nosso ministério, seja financeiramente, meus irmãos. Precisamos de contribuintes, de pessoas que ajudem o nosso trabalho. Deus há de levantar um exército de contribuintes. Eu sei que o diabo tem lutado, Satanás tem lutado de todas as formas para que as pessoas não contribuam com o nosso trabalho. Mas Satanás será envergonhado, porque eu estou dizendo que é o diabo, porque eu sei que é o diabo. Porque Deus tem nos tocado, tem nos falado, que Satanás faz resistência para o crescimento do canal e também dos projetos de formação do trabalho. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus levante pessoas verdadeiramente que sejam sérios, que saibam o que nós queremos e para onde nós estamos caminhando. Recebemos, semana passada, dentro da nossa casa, uma pessoa que disse, muito influente aqui na cidade, fazia tempo que não via nós, membro da Assembleia de Deus, e essa pessoa disse para nós que na abertura da igreja ela faz questão de ser a primeira membro, porque o membro é uma palavra que não tem, é uma linguagem masculina, então o primeiro membro da igreja será ela, que ela quer fazer questão, não quer deixar para os outros, que ela quer ser o primeiro membro da igreja aqui na cidade, e ela quer fazer de tudo para ajudar o trabalho do ministério, do canal Bíblia em Foco e dos projetos do pastor Levi Longaray. Que Deus abençoe, que como ela, Deus levante centenas de milhares de pessoas para nos ajudar. Hoje eu quero falar, meus irmãos, dando sequência. Gravei alguns vídeos de esclarecimento e estou voltando. Que às vezes eu gravo em meio aos vídeos dos estudos, alguns vídeos que Deus nos orienta. Tem mais alguns vídeos para gravar com a minha esposa, que também tem umas temáticas lindas que eu quero abordar com ela, de assuntos gerais, que nós tivemos experiência na igreja durante o nosso pastorado. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a preparação para o ministério segundo o modelo bíblico. O que eu vou falar? A preparação para o ministério segundo o modelo bíblico. Tá certo, meus irmãos? Bom, a preparação para o ministério é uma forma especializada de fazer discípulos dirigidas aos cristãos. 3 partes essenciais desse treinamento são. Quais são as 3 partes essenciais desse treinamento? Que é a preparação para o ministério de uma forma especializada de fazer discípulos. Quais são as 3 preparações, as 3 partes essenciais? Primeiro, caráter piedoso. Um ministro tem que ter caráter piedoso. Aqui, meus irmãos, não perca os vídeos de ministeriologia. Você não vai ouvir em outro lugar, estou te falando. Da forma que está sendo ministrado aqui, não. Vocês estão entendendo? Aqui nós estamos ministrando diretamente, claramente, sem rodeios. Caráter piedoso. Bom, meus irmãos, o que o ministro deve ser dentro desse caráter piedoso? Primeiro, um ministro tem que ter conhecimento bíblico. Por que a igreja é um desastre hoje? Por que nós encontramos cristãos e cristãos destruídos? Você não viu ali em rede nacional aquele ensinamento daquele pastor lá do norte, que ele leu na Bíblia, no livro de Oséias? Pega uma mulher, vai e adultera com ela. Que ele interpretou o texto completamente errado e o Fantástico da Rede Globo bagunçou com o evangelho por causa daquele maluco, aquele pedreiro que tinha lá, que estava possuindo sexualmente todas as mulheres que estavam na igreja dele, e convenceu os próprios maridos das próprias mulheres que ele devia praticar o ato sexual com todas aquelas mulheres, porque a Bíblia estava mandando. Vai, pega uma mulher e adultera com ela. Quer dizer, nem ler ele sabia, mas se julgava um ministro. Mesmo não para ser um ministro, e ainda a casa lá com a janela aberta e as mulheres ouvindo a Rose Nascimento em alto, bom som e tom. Misericórdia. Vocês entendem, meus irmãos? Então, o ministro tem que ter, em primeiro lugar, conhecimento bíblico. O que o ministro deve saber? O que o ministro deve saber? Imagina, o primeiro lugar, as 3 partes essenciais desse treinamento. Primeiro tem caráter piedoso, e dentro desse caráter piedoso envolve na piedade o conhecimento bíblico. E não é conhecimento qualquer, não é conhecer a Folha de São Paulo, a Folha Política, não é as instruções da Jovem Pan, não é as instruções do Jornal Nacional,
não é a revista Veja, nem Isto É, nada. Nada, não é a Folha Internacional do New York Times, não é. Vocês estão entendendo? Não é. Isso aí tudo é bom ter um pouco de conhecimento de tudo a causa. É bom conhecer de tudo um pouco, para que você não seja enganado. Mas a mensagem da palavra de Deus centrada é Cristo. Conhecimento bíblico. Vocês estão entendendo? O que o ministro deve saber? O que ele deve saber? Habilidades ministeriais. Um ministro com habilidades ministeriais é um ministro iluminado. Ele tem habilidades para fazer a obra do ministério. Dentro do ministério, ele é habilidoso naquilo que faz. E ele faz aquilo com habilidade sem ferir os princípios bíblicos. Porque não adianta ter habilidade maquiavélica, maléfica. Ser um habilidoso na arte do engano. Não é isso que eu estou falando. Habilidades no campo do ministério, mantendo os padrões de santificação. Habilidades ministeriais. O que o ministro deve ser capaz de fazer? O que o ministro deve saber? Habilidades ministeriais. O que o ministro deve ser capaz de fazer? O que ele deve ser capaz de fazer? Faz necessário considerar que a visão neotestamentária do ministro implica afirmar que suas atividades exigirão aplicação destas habilidades dentro de 3 áreas. Quais são as áreas? Primeiro, didática, para aperfeiçoar os santos. Didática, bastante conhecimento, materiais, bastante trabalhos. Por exemplo, o meu ministério é enriquecido aqui para a graça, para a glória de Deus. Não, longe de mim, não quero me exaltar, que não precisa nada disso. Deus sabe. Senhor, tem misericórdia do teu servo. Mas o enriquecimento em materiais, didático, apostila, bíblias, estudando bíblias, tenho várias bíblias heréticas, bíblias que não são heréticas, materiais de estudo, conhecimento. Então meu Deus do céu, diplomas então, de cursos feitos, de faculdade teológica, tudo isso faz parte da didática para aperfeiçoar os santos. Segundo, pastoral, para alimentar e conduzir o rebanho. Ele tem que ter um conhecimento pastoral. Para alimentar e conduzir o rebanho. Terceiro, administrativa. Primeiro, didática, pastoral e administrativa. São os 3 pontos fundamentais. Como mordomos e supervisores dos bens de seu senhor, ele tem que ter administração. Não adianta você ser um homem bem crente, não adianta você ser um homem de oração, de jejum, não adianta você ser um homem santo, mas você não ter administração. Não vamos notar que acabei tirando minha aliança, coloquei lá para fazer o trabalho. Quando eu vou cuidar dos meus, tem uns galinhos bonitos de raça, e para não enganchar na unha, na espora, quando eu vou tratar e lavar eles, os pezinhos deles, as coisas, eu tiro a aliança e acaba me esquecendo. Então, se não vão ir, irmão, tá sem aliança. Fica tranquilo, tá? Que nós temos com a nossa esposa tranquilo e paz. Tem uns reparadores que é terrível. Tem pessoas que reparam pro bem, para dar um conselho, e eu aceito, mas tem pessoas que reparam pro mal mesmo, que gosta de treta. Então já vou explicando para você não achar que eu tô separado, tá certo? Então, meus irmãos, a preparação ministerial não deve ser norteada pelo mercado. Não pode capitular diante dos caprichos do auditório e nem curvar-se diante de metodologias alheias ao modelo bíblico. Não se curve diante de métodos e metodologias alheias às que não são segundo o modelo bíblico. Vocês entenderam? Alimente o rebanho, tenha conhecimento didático, tenha um ministério pastoral bíblico e uma administração bíblica. Não adianta, como eu estava dizendo antes, não adianta ser um obreiro que tem conhecimento, jejua, ora, conhece, mas não tem administração. Tem igrejas quebradas porque o obreiro não sabe administrar, ele gasta o dinheiro da igreja de uma forma leviana, ele não aplica onde é para aplicar, ele não é um bom administrador, ele não faz uma calçada na frente da igreja, ele não coloca um ar-condicionado, ele não coloca um altar de vidro, ele não coloca uma cortina bonita na igreja, ele não faz um pano de fundo, ele não compra instrumentos para a igreja, ele não compra cabos, não compra microfone, ele não investe na igreja, ele não investe em bancos, não investe em cadeiras, ele não investe em nada para o bem dos membros, ele não sabe fazer uma reunião administrativa, ele não sabe reunir um conselho, perguntar para a igreja onde é que se aplica o dinheiro, ele não sabe fazer nada, ele não tem administração nenhuma. É um ótimo pregador, é um ótimo homem de Deus, mas não tem administração nenhuma. E o bom pastor que vai liderar um trabalho, ele tem que ser um obreiro piedoso, ele tem que ter caráter pastoral, ele tem que ter didática e ele tem que ter administração, para ele ser um obreiro completo. Porque há ministros que não são completos, são bons numa área, ruins em outras.
outros são bons naquela área e ruim naquela outra, e tem ministros que são completos. E quando cabe a sorte de alguns irmãos, eu vou dizer sorte, porque aqui cabe sorte, que alguns caem nas mãos de tiranos e outros caem nas mãos, tem a sorte de cair nas mãos de um ministro completo. Aí é só bênção, porque está sendo liderado por alguém que verdadeiramente sabe atuar naquelas áreas todas e tributa aquilo e deixa Deus dominar naquelas áreas. Porque na área de administração é a área onde o diabo entra muito. Porque se ele é um administrador corrupto, o diabo vai usar ele para corromper o sentido financeiro e ele vai ser pego por um dos maiores vilões, por um dos maiores derrubadores de pastores e crentes, que é o dinheiro. Dinheiro. Olha para mim, escuta. Não tem maiores matadores de obreiros e de ministros do que os dois que eu vou falar. Eu não sei qual é o que está em primeira escala, se é dinheiro e mulher ou se é mulher e dinheiro. E aí quando eu viro para o outro lado, quando eu falo de mulher, eu falo de homem, falo de ser humano, vocês estão entendendo? Então esses são os dois maiores matadores de ministros, mulher e dinheiro. Quando você é um administrador péssimo do dinheiro, você automaticamente está unindo essa péssima administração sua à mulher, porque quando você não administra bem o dinheiro, você cai nas garras de mulheres. Quando você é seduzido por mulheres, automaticamente você usa o dinheiro porque os dois andam junto. A luxúria, o poder, o sexo e o dinheiro, tudo junto, vocês estão entendendo? Então há uma necessidade muito grande desse ministro ter caráter administrativo para fazer a obra de Deus. E primeiro tem que ser vacinado contra poder. Vocês estão entendendo? E contra dinheiro. Vocês estão entendendo? Os irmãos perguntaram para mim essa semana, porque nós estamos lutando para ver sobre a formação do trabalho. Irmão Levi, como é que fica a sua situação? Você está trabalhando? Irmão, eu não tenho salário fixo de nada. Mas eu não vou abrir um trabalho atrás de dinheiro. Vocês estão entendendo? A entrada lá é para a locação do imóvel. A primeira visão é o imóvel. A minha vida é outra. Se sobrar alguma coisa lá para mim, amém. Mas a minha visão é lá o salão. É óbvio que depois, quem sabe, Deus vai abençoar e a gente vai ter condições de ter alguma coisa. Mas a visão sempre, em primeiro lugar, não é eu. Eu estou bem. Eu não moro numa mansão, moro num chalé de 5,5 por 5,5. Com a vida toda que tinha no evangelho, podia estar rico, mas eu não estou atrás disso, não. Entendeu? E a minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder. E disse para eles ficarem impressionados. Mas, irmão, a visão primeira é da obra. Primeiro a entrada da locação do salão, a manutenção da obra onde eles vão se reunir para cultuar. Eu estou bem por enquanto. Entendeu? Então a visão administrativa tem que ser vacinada. Não pode ser uma pessoa ultrapassada pelo vil metal, porque senão ele vai romper com os ditames da palavra para se beneficiar financeiramente. Eu já vi milhares, centenas de milhares que fizeram isso. Vocês estão entendendo? Que sirva de exemplo para aqueles que estão abrindo igreja de formação não cair no mesmo laço do diabo. Sejam vacinados. A visão não é dinheiro, a visão não é carrões. A visão não é reunir o povo, já sai comprando uma caminhonete de 200 mil, um helicóptero, um avião, não. A visão é o trabalho da igreja. Vocês estão entendendo? O trabalho da igreja. Depois que aquele trabalho ter condições de trazer algum benefício para a pessoa, dentro dos moldes bíblicos vai trazer, com certeza. Está faltando administração. Vamos à frente, meus irmãos. Então, meus irmãos, este preparo é uma jornada multifaceta. É um processo que consiste em várias etapas, sendo uma peregrinação que nunca termina. Você pode saber disso, exigindo um compromisso de busca contínua. A interação entre a experiência e o aprendizado é de máxima importância. Os dois precisam estar associados em todo o processo, pois a essência de treinamento eficaz está nesta união. Evidentemente, há um alto preço a ser pago para que este objetivo seja alcançado. Por que os obreiros querem orar e jejuar e não querem ler Bíblia? Porque quando você quer ser um ministro de sucesso na palavra, você tem um preço alto a pagar. Noites e noites lendo, noites e noites examinando a Bíblia, noites e noites preparando sermãos, esboços, temáticos. Então é um preço. E esse preço ninguém quer pagar. Então orar e jejuar é mais fácil pelas montanhas, pelo monte, depois chegar e soltar o que tem. E se achar o camarada mais usado. Mas aí no momento da prova, da luta, cai porque não tem base bíblica. É um ministro sem conhecimento. E um ministro sem conhecimento é um desastre na obra de Deus. Então, por que há a necessidade de conhecimento e poder? Porque Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus nem as Escrituras. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Colocou as Escrituras em primeiro lugar. Sempre Jesus coloca as Escrituras em primeiro lugar. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, não adianta poder sem as Escrituras. Vocês estão entendendo? Tem que ter
o poder, mas em primeiro lugar tem que ter as escrituras. E aí eu cansei de estar ministrando estudos como esse, na Deus e Amor na Assembleia. Sabe o que alguns líderes antigos diziam para mim? Principalmente na Deus e Amor. Deus e Amor, eles não gostam de Bíblia. É 1% lá, algumas pessoas que amam a palavra de Deus, não vou generalizar, é muito pequeno o percentual. Aí os presbíteros dizem assim para mim, eu não vou vir nesse estudo, porque eu já sei tudo, o que eu quero com aprender? Eu não preciso de mais nada, eu sei tudo. Quer dizer, como é que um presbítero, como é que um homem de Deus vai dizer que sabe tudo, se nem eu sei nada? Se a gente morre aprendendo. Nunca nessa estrada do aprendizado você aprende, você vai morrer aprendendo e vai tocar sua vida em contínuo aprendizado. Você nunca vai poder dizer que já aprendeu. Então você tem que estar assim, com a Bíblia na mão, estudando e aprendendo a palavra de Deus, sempre. Então eles diziam, eu não vou ir porque eu já sei tudo. Quer dizer, você já sabe tudo, então está glorificado. O que está fazendo aí se já sabe tudo? Sabe tudo de Deus, sabe tudo da palavra? O que está fazendo aqui no mundo? Então são pessoas arrogantes, orgulhosas, que não querem aprender, depois vem com esses pregadores aberrativos, que dividem o valor que entra no cofre, que ficam fazendo revelamento, profetando. Esse tipo de gente, vocês estão entendendo, meus irmãos? É isso que acontece. Por quê? Sabe tudo. Então, se sabe tudo, não precisa aprender mais nada. Vamos à frente. A preparação para o ministério segundo o modelo bíblico. Em busca de um caráter piedoso. Vamos lá, em busca de um caráter piedoso, o que o ministro tem que fazer? O que o ministro deve ser? O que o ministro deve ser em busca de um caráter piedoso? Bom, as escrituras indicam que as demais áreas de preparo na vida do ministro não são a busca do conhecimento bíblico e de habilidades ministeriais, mas a primeira prova da veracidade, de um anelo pelo ministério é a busca do caráter que é sempre do caráter que é e sempre deve ser, em busca do caráter. Primeira coisa que o ministro deve ser, ele deve ter caráter ilibado de homem de Deus, porque está cheio de homens ministros que não têm caráter. Quem tem caráter não trai esposa. Se ele trair, ele se justifica, ele vai lá e ele se humilha, ele sai da frente do ministério. Você entendendo? Quem tem caráter não negocia, não é um Balaão, não vende profecia, não amaldiçoa, não troca, não estabelece novas normas, não mexe nos marcos, não mexe nos limites. Cuidado. Isso aí, perseverança, é coisa de caráter. Você lembra do Nabote? O Nabote era de caráter. E a personalidade do Nabote determinou quem ele era nas suas próprias palavras pelo seu caráter. Eu não vendo, eu não negocio, eu não troco a vinha e acabou. Já não era o caso de Balaão. Balaão viu uma maleta de dinheiro na cara, já queria vender os dons de profecia ou de visão, porque ele tinha o dom, ele foi o único profeta, biblicamente, que tinha visões de olhos abertos. Ele queria ir lá e profetizar, amaldiçoar de olhos abertos aquilo que Deus já tinha abençoado. Por quê? Porque viu dinheiro. Dinheiro, mexeu com ele. Não era o caso de Elias. Elias era um homem de caráter. Profetizou, quebrou o altar do Acabe, arrebentou com as recâmaras da Jezabel, porque ele tinha caráter. É muito simples. Era um caráter de homem de Deus. E assim segue Paulo, Timóteo, tantos outros, Tito e tantos homens que nunca voltaram atrás e não se dobraram. Vocês estão entendendo? Esses homens fortes da palavra de Deus eram tudo homens de caráter. Então era isso que eles eram. O que o ministro deve ser? Um homem de caráter. Mas a primeira prova da veracidade de um anelo pelo ministério é a busca do caráter que é e sempre deve ser, em busca do caráter, um caráter ilibado. O fluir de uma vida piedosa, tornando-os o fundamento sobre o qual repousam as outras duas áreas. Quais são as outras duas áreas? 4 aspectos devem ser cultivados para a busca deste caráter. Então vamos analisar as duas áreas. E aqui vamos analisar esses 4 pontos dentro dessas duas áreas que faz aquilo com que o ministro deve ser. Vida moral. Primeiro, vida moral. Se você é um ministro, você não tem vida moral, você não é um ministro. E na vida moral entra a sua esposa, seu casamento, sua vida conjugal, sua família e os seus negócios na sociedade. Entendeu? Aí está. Vida moral. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 3. 1 Timóteo, dá licença aqui, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3. Vai ficar longo o vídeo, mas vamos lá. 1 Timóteo. Às vezes a gente perde o Timóteo. Perdi o Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3 e verso 2. Diz assim: Convém, pois, que o bispo, quando falo de bispo, falo de supervisor e presbítero e pastor.
convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Não sujeito à repreensão. Tem um caráter tão ilibado que não é sujeito a ser repreendido pelos outros toda hora. Marido de uma mulher. Aqui no sentido original não é no momento em que está divorciado e casado de novo ter só uma. Que eles estão dizendo agora, esses ministros corruptos e loucos da cabeça, esses malucos da fé, que é ter uma só no momento. Não, marido de uma a vida toda. Marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa de juízo perfeito, dentro da sua razão. Honesto. O que é honesto? Aquele que não é desonesto com nada. Honesto. Hospitaleiro. Hospitaleiro no sentido de receber as pessoas, de não é botar qualquer vagabundo para dentro da sua casa, mas no sentido de receber, de tratar bem e de fazer das pessoas elas se sentirem bem pela sua recepção. Apto para ensinar é uma das suas qualidades. Apto para ensinar. Se é um ministro que não sabe ensinar, é um ministro falido. Vocês estão entendendo? Então, na vida moral, vai englobar essas coisas. Aqui, vamos ler o 2 e o 3. E o 3 diz assim, não dado ao vinho. O que é esse vinho? É o vinho alcoólico e o vinho da alegria, no sentido de exacerbar. Toda vez que a Bíblia fala em vinho, fala em dois sentidos. Primeiro, o álcool, que alcooliza, tira o juízo. E segundo, a alegria que traz o vinho. Então, é aquela alegria que faz com que ele venha se entrar numa alegria exacerbada que vai além daquilo que é a alegria do cristão verdadeiro. Você está entendendo? O Neemias diz que a alegria do Senhor não é só força, mas é uma alegria bíblica. Não é a alegria do efeito do álcool e nem uma alegria que vá além daquilo que está estabelecido por Deus. Então, não dado ao vinho, não espancador, batedor de mulher. Você está entendendo? Ministros que batem na mulher e depois vai para o altar, discute, briga, todo mundo vai para o altar. Não espancador, não é só da mulher, não é só dos filhos, não espancador na rua, não brigador. E esse espancador aqui dá-se para trazer para o lado que os pastores trocaram. Não falavam mais de espancar a família, a esposa. E as pessoas trouxeram espancando a igreja. Aí vocês batem na noiva do cordeiro, que eles queriam que a igreja fosse mundana. E aqui nesse versículo eles distorcem dizendo que os pregadores que são verdadeiramente pregadores verdadeiros são espancador da noiva. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. O espancador aqui no sentido de bater e de ferir. Vocês estão entendendo? Então, não espancador, não cobiçoso, cobiçar o que é dos outros, a mulher dos outros, o carro dos outros, a terra dos outros, a vaca dos outros, o boi dos outros. Não cobiçoso, de torpe ganância, mas ganancioso, quer ter tudo para ele, isso é um perigo, aí acaba morrendo, isso é um ministro falido. Não ganancioso, mas moderado. O que é moderado? Equilibrado, andar no centro da vontade de Deus. Não contencioso, teimoso, briguento e não avarento, aquele que ama o dinheiro. Porque se você é contencioso, teimoso, briguento, contumaz e ganancioso, você vai acabar se dobrando para o dinheiro. Vocês estão entendendo? O avarento ali, ó, que vai acabar, o avarento é aquele tipo de gente que a vida dele está em volta só do dinheiro. Vocês entenderam? Quando é para ajudar, não ajuda ninguém. Quando é para estender a mão, não ajuda. Ele não tem condições nem de entregar o dízimo, que é a manutenção da obra de Deus, nem uma oferta alçada. E aí acaba caindo em torno do dinheiro. Porque você sabe que a avareza é um pecado terrível, que vai impedir as pessoas de serem salvas. Vocês sabem disso. Bom, 1 Timóteo 3, o 2 e o 3. Esta é a área vida moral. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Esta é a área prioritária onde, no ginásio da vida, por meio dos rigores severos da disciplina e de práticas espirituais repetitivas, o ministro treina seu sentido para discernir entre o bem e o mal. O ministro tem que ser treinado biblicamente para discernir entre o bem e o mal. O que é bem e o que é mal? O que faz mal para a vida dele, para a vida da igreja? O que faz bem para a vida dele, para a vida da igreja, para a sua família? Discirna entre o bem e o mal. E Deus vai te mostrar o que é bem, o que é bom, o que é do bem e o que é do mal. Vocês estão entendendo? Segundo, vida familiar. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então é a pergunta: que governe a sua própria casa, tem seus filhos, sua disciplina. Não é que você tem que maltratar os filhos, não é que o filho, a vida não vai, um filho talvez não vai parar na fé, não vai desviar, nada disso. Mesmo que pare, sem tudo em sujeição, em amor e respeito, você governa a casa. A esposa entra no governo do marido, o marido governando junto com a esposa. Você está entendendo? Não é a esposa que manda na igreja, manda na casa, manda nos filhos. Eles mandam junto, eles governam junto, porque o marido governa a casa.
Esse é o verdadeiro ministro, vocês estão entendendo? Ele governa a sua própria casa. Então esse faz parte da vida familiar. Não é aquela casa ajustada, mulher brigando, mulher xingando, mulher mandando, homem triste para um canto. Perdão. Os filhos brigados, os filhos desastrados, os filhos ninguém obedece nada, o pai fala, o filho não obedece, o filho não se humilha, o filho... Meu Deus do céu, não tem sujeição a ninguém, aquela complicação. Eu pergunto para vocês, como é que um ministro, como é que um homem que não governa uma mulher e 2, 3 ou 1, não sei quantos filhos tem, vai governar uma igreja com centenas de pessoas? Como que alguém que não governa a sua casa vai governar a igreja de Deus? É isso que Paulo quer dizer. Vocês estão entendendo? Aí, ó, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, com amor, com respeito, sem aquela coisa de briga, convencendo eles todo dia pela discussão, debate caloroso bíblico. Vocês estão entendendo? No amor, na modéstia. E aí o Paulo faz uma pergunta: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado. Terá cuidado. Eu vou ler de novo, eu conheço esse versículo, mas eu quero ler na sua essência. Será que esse ministro terá cuidado? Será que ele vai cuidar da igreja de Deus? Será que ele vai fazer bem para a igreja? Paulo está perguntando, ele está dizendo, ele mesmo pergunta, ele me responde, não vai. Não vai. Porque se ele não cuida da sua casa, da sua família que é pequena, ele não terá cuidado da igreja de Deus. Se ele é relapso, relaxado com a sua família, porque antes de igreja vem família. Primeira instituição de Deus na terra, família. Deus não estabeleceu o culto e a igreja depois da família. Deus fez o Adão, fez a Eva, colocou no jardim e depois que ele instituiu a primeira família, Adão e Eva, então existiu o culto, porque sem pessoas, sem família não tem culto. Vocês estão entendendo? Não tem igreja. Então, em primeiro lugar, a família. Se ele não cuida da família, isso que Paulo quer dizer, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então, ele tem que ter a sua família nos cuidados, não ser relapso, relaxado. Tem que ser conselheiro da sua filha, do seu filho. Tem que ser conselheiro da sua esposa, a esposa do esposo. Tem que ser conselheiro juntos da própria família, cuidando da sua família com amor, para depois ele poder cuidar da igreja de Deus com o mesmo amor que ele cuida da sua própria família. É isso que Paulo está dizendo. E se ele não tem cuidado com a sua família, da sua própria família, como é que ele vai ter cuidado da igreja de Deus? É o que Paulo está dizendo. Então, propósito que deve ser seguido com vigor a fim de viver uma vida harmoniosa e frutífera. Esse propósito de cuidar da família. Está entendendo? Então, em primeiro lugar, vida moral, caráter. Vocês estão entendendo? Os seus negócios, sociedade. Enfim, meus irmãos. E em segundo, vida familiar. Vocês estão entendendo? Terceiro lugar, maturidade. Maturidade. O ministro tem que ter maturidade em busca de um caráter piedoso. Dentro do seu caráter, da sua vida missionária, tem que ter maturidade. Vocês estão entendendo? 1 Timóteo 3:6, vamos ler? O que diz aqui? Não neófito. O que é neófito? Para quem não sabe, novato na fé, novo na fé. Hoje, os pastores, presidentes assembleanos, por exemplo, eu digo porque virou moda, eles pegam, botam só os meninos do lado deles, porque os meninos são massa de manobra. São obreiros que vão dar bom? Vão, mas não chegam a dar bom porque eles estragam os obreiros. Porque eles colocam aqueles meninos neófitos, novos na fé, na volta deles, porque aqueles neófitos vão aprovar em gabinete fechado, em reunião fechada, aquelas aberrações que eles colocarem. Não será como um homem maduro na fé, um homem experimentado, um verdadeiro ministro, não vai levantar a mão para aprovar negociatas ou coisas erradas. Então, o verdadeiro ministro de Deus, ele tem que ter maturidade, ele não pode ser neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Porque se ele é neófito, novato na fé, ele vai acabar caindo numa soberba. E quando seu coração se ensoberbecer, ele vai cair na condenação do diabo, porque ele vai fazer coisas que um cristão, um ministro de Deus maduro não faz. O ministro maduro não é um maduro podre, que eu já falei aqui no canal, que quando amadurece demais, fica mundano, cai. É o maduro na experiência e na Bíblia, e naquilo que fez. Então esses obreiros maduros têm que estar nos cargos de mais confiança. Esses obreiros maduros não ocupam mais cargo na igreja. Por que eu disse para vocês que tem que fugir de algumas igrejas como a Assembleia, a Deus é Amor? Porque o obreiro maduro que prega a verdade e que luta contra o pecado e que bate contra o pecado da própria diretoria, da família dos presidentes ou dos presidentes da Assembleia ou dos diretores dessas instituições, não prega e não cuida mais de nada. Porque para eles não amadureceu, não está podre, não caiu. São homens que são maduros dentro da palavra, mas não são maduros no sentido de se tornar mundano. Então, existe
esse problema porque coloca qualquer menino novo ou os que fazem a vontade deles. Então você vai notar, aí na sua cidade, aí no seu bairro, onde você está congregando, você vai ver menino novo assumindo lugar, vocês vão ficar tristes, depressivos, irados. Tem uns que ficam bravos, não adianta dizer que não, ficam revoltados com a situação porque passa um menino na sua frente. Quantas vezes eu vi homens experimentados esperando para ser enviado para um país, aqui na minha cidade onde eu congreguei, que eu não vou falar o nome para não comprometer os pastores, que muitos dizem que é homem de Deus santo. E esses homens santos, que a nível de Gideão, a nível de mundo, mandava aqueles meninos, aquelas meninas que viviam fazendo confusão lá na vila, na avenida do bairro, lá que a gente conhecia, meninas mundanas, namoradeiras, rapazes. Não que Deus não mude uma pessoa dessa natureza, entendeu? Ele muda quem ele quiser, não estou contra enviar qualquer um que seja que mudou. Eu estou dizendo aqueles que piorem, que continuavam, eram os que eram enviados. Por quê? Porque deixava os homens de Deus lá, porque sabia que os homens que têm maturidade, as coisas todas são diferentes, vocês entendem? Não é questão complicada. Vai ser diferente, não vai poder enrolar eles, não vai poder manobrar eles, vai ter que ser justo com eles num salário, vai ter que ser justo com a família deles. Eles já sofreram, já sabem como é que funciona, então eles não mandam. Vocês estão entendendo? Então esses obreiros neófitos estão ocupando lugar porque os pastores presidentes querem manobrá-los, e os obreiros maduros que vivem a palavra de Deus não vão ser manobrados, não vão ser massa de manobra, não vão ser marionetes, estão entendendo? E por que isso está acontecendo em massa a nível mundial? Porque a igreja está destruída? Porque não tem mais ministros, eles estão colocando só esses aí, aqueles que fazem a vontade deles, que votam os projetos deles, que fazem o que eles querem. É uma máfia dentro da igreja, na verdade. Eu já gravei vídeos sobre convenção ou máfia de bandidos e vocês vão saber que são máfias, não estão atuando e liderando como obreiros, como pastores. Vocês entendem, meus irmãos? Então tenha muito cuidado com isso. Então o verdadeiro obreiro de Deus não pode ser neófito, para que não caia na condenação do diabo. Então vamos falar aqui maturidade. 1 Timóteo 3:6, aprendida ao longo do tempo, aplicando-se os princípios da palavra na longa caminhada ministerial, viu? Vai aprendendo, no longo da sua caminhada ministerial, vai aplicando os princípios da palavra. Daí se torna um homem maduro dentro da palavra, não é maduro podre, que se tornou mundano, que aceitou tudo, as negociadas e se julga maduro. Não, não é maturidade desse tipo. Maturidade espiritual, ao longo da sua jornada, aplicando sempre ao seu ministério a palavra de Deus para se tornar um homem maduro nas coisas de Deus. E em quarto lugar, reputação. Então primeiro tem que ter vida moral, que é caráter na sociedade, naquilo que faz, é o que o ministro deve ser. Então ele deve ter vida moral, marido de uma só mulher, testemunho com a sua vida conjugal, vocês estão entendendo? Melhor digo, vamos recapitular para vocês ficar com tudo completo. Então, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, taleiro, apto para ensinar. Que ele tem esses talentos, sabe manusear a palavra de Deus. Aí aqui nesse outro versículo diz assim, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. É as características que um homem não pode ter. Se ele tiver tudo isso aqui, ele está condenado, é um ministro falido. Então não é essa alegria exacerbada, tipo aí um Cláudio Duarte, um palhaço em cima do altar, um ministro palhaço. Não é essa alegria que a Bíblia está dizendo. Não pode ser dada a esse tipo de vinho, de ficar gargalhando porque alguém está contando piada, falando palavrão e se gesticulando, se insinuando de uma forma errônea e diabólica e se passando por um ministro. Isso é ministro falido que a massa humana de manobra segue. Mas esse não é um ministro bíblico. Não é de forma alguma. E em segundo lugar, a vida familiar. Ele tem que ser casado com uma mulher só, respeitar. Que hoje você vê aí essas pessoas, eles casam, recasam, são falidos. Outrora pregavam doutrinas completamente... meu Deus do céu! Matavam todo mundo por qualquer acontecimento dentro do casamento, em vez de aconselhar. E hoje eles agiram de outra forma, tem outra mulher e ficam caladinhos. Não toca nisso aí, pelo amor de Deus. Torcendo, que é o caso do Sérgio Soares e tantos outros, que não quer que toque nada disso aí. Para que eles se sintam em paz. Quando toca, é uma coisa que perturba eles, claro. Porque eles pregavam e matavam milhões de pessoas em cima daquilo que eles, em vez de seguir com carinho na época, eles seguiam por uma aparência, ou sei lá, ou lutaram e não conseguiram, não quero julgar o coração de ninguém, mas disciplinavam pessoas em massa, às vezes só porque erravam, por qualquer coisa, em vez de chamar e aconselhar, destruíram tantos casais. Hoje eles estão destruídos e querem achar que estão certos. Então isso é complicado, mesmo. É marido de uma só mulher, tá entendendo? E em segundo lugar, reputação. Aqui em quarto lugar, reputação. 1 Timóteo, vamos ler o 7, 8. Reputação. Vida moral primeiro,
Vida familiar, segundo. Terceiro, maturidade. E quarto, reputação. Se esses ministros perderam isso, não são ministros. São ministros, foram outrora, são ministros falidos. Vocês não devem os seguir. Não está biblicamente correto. Não adianta querer empurrar a goela abaixo. Não adianta, meus irmãos. Não adianta, que a Bíblia não aceita. Eu estou ministrando para vocês Bíblia. Ó, e é Novo Testamento, não tem história aqui de vir querer contestar os versículos. É muito claro. Ó, 1 Timóteo 3:7 diz assim, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Quem é que está de fora? Aqueles que não fazem parte da igreja. Porque a igreja é eclésia, chamado de fora do mundo para dentro. Chamado de fora do mundo para dentro da palavra. Vocês estão entendendo? Chamado de fora, dentro do mundo para fora do mundo. Vocês estão entendendo? Então, os que estão de fora é aqueles da vida secular, que não fazem parte da palavra. Então, convém que o ministro tenha bom testemunho com esse. Não é para andar por aí aprontando toda a vizinhança saber que você é um adulto, que você não honra sua esposa, que você não honra nada. Tá aí, vocês estão entendendo? Então, ó, convém também que tenha testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que é o laço do diabo? Todo mundo lá saber que essa pessoa que se diz ministro é um babaca aí que não honra a palavra, que vive fazendo coisas erradas e escandalizando com o evangelho. E aí no 8 diz assim, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. De novo vinho, aquela alegria exacerbada. Vocês estão entendendo? Aquelas palhaçadas. Sejam homens de testemunho. Sejam alegres, mas dentro das medidas dos possíveis. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, enquanto aprende-se maturidade, ganha-se uma reputação através da busca das qualidades exigidas para o ministro ou para o ministério. Então, enquanto você vai aprendendo a ser maduro, você vai ganhando reputação. Porque a maturidade da palavra de Deus, não sendo um neófito, novo na fé, você vivendo, pautando a sua vida, aplicando a palavra a ela cada dia que passa, você vai se tornando maduro. E essa maturidade vai trazendo reputação. Vocês estão entendendo? Enquanto aprende e vai ficando maduro, você vai ganhando reputação através da busca das qualidades exigidas para o ministro. Que as qualidades são essas que nós estamos falando: testemunho, vida moral, uma vida conjugal definida. Meus irmãos, não é. Hoje em dia, essas pessoas que se dizem ministros não podem ser ministros. Estão pastoreando, mas estão reprovados por Deus. E está cheio de gente seguindo gente reprovada. O camarada tá lá no segundo, terceiro casamento, abriu uma baiuca lá. Porque hoje em dia a coisa mais fácil que tem é abrir uma igreja. Isso é moleza. Eu quero ver honrar aquilo que faz como igreja. Vocês estão entendendo? Vamos à frente. Mais um ponto, agora saindo daquele primeiro ponto, que era o ponto em busca de um caráter piedoso, e vamos para outro ponto. Agora, conhecimento bíblico. O que o ministro deve saber? Primeiro é o que o ministro deve ser. Agora é o que o ministro deve saber. Lá você aprendeu o que o ministro deve ser e o que ele não deve ser. Agora nós vamos aprender o que ele deve saber e o que ele não deve saber. Bom, a busca desse objetivo não deve tornar o ministro vítima de uma embriaguez acadêmica, mas deve ser motivado por uma sede de conhecer a Deus. Não é o camarada se tornar um teólogo academicista, como eu falo aqui nos meus vídeos há anos. Acadêmico. Achar que porque ele é um acadêmico em Bíblia, porque ele é um doutor em teologia, um doutor em divindade, ele é o cara. Não é isso. Vocês estão entendendo? Não é porque ele se tornou um embriagado acadêmico que ele deve ser motivado por uma... Mas ele deve ser motivado por uma sede de conhecer a Deus. Vamos ver Filipenses 3. Filipenses 3. Vamos lá, meus irmãos, Filipenses 3. Vamos ler Filipenses 3 e o versículo de número 8. Filipenses 3 e o verso 8 diz assim, ó. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar Cristo. Aleluia! Vamos ler também o 9. E seja achado nele, não tenho a minha justiça e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei,
mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé é justa e vai julgar com reta justiça. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então o que Paulo está dizendo? Que ele tem sede de conhecer mais a Deus numa vida, tanto de conhecimento bíblico, mas não só num conhecimento acadêmico. Aqui Paulo fala porque Paulo era um acadêmico. Vocês estão entendendo? Mas Paulo não se deixou ser levado por uma teologia academicista ou pelo conhecimento que ele tinha dos fariseus ou dos saduceus ou daquelas seitas da época, ou do conhecimento que ele tinha sendo aluno de Gamaliel. Não, de forma alguma. Paulo era um acadêmico, mas Paulo é alguém que deixava aquilo para regar a árvore como esterco e marchava para frente, para ter conhecimento e experiência do poder de Deus, tá certo? Então, quando se une essas duas coisas, a gente encontra um teólogo de pés no chão. Vocês estão entendendo? Agora, quando temos um teólogo academicista que não tem experiência com Deus e não busca abandonar essas coisas e se manter sempre dependendo da palavra de Deus e das coisas de Deus, ou se encontra alguém que acha que não tem que ter conhecimento bíblico, é dois extremos muito perigosos, vocês estão entendendo? Ninguém vive de academicista, de uma teologia academicista, e ninguém vive de poder e poder, de cabeça enterrado no chão, popô para cima, orando de noite e achando que porque está fazendo isso está cheio de Deus. Não, tem que ter equilíbrio naquilo que se faz, a fim de lidar com a palavra de modo preciso. 2 Timóteo 2,25, vamos ver o conhecimento de Paulo com a palavra. 2 Timóteo, 2 Timóteo 2,25, o que diz aqui? Vamos lá. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecer a verdade. 2 Timóteo 2,25. Então Paulo ele tem esse conhecimento bíblico de resistir segundo a palavra com mansidão, para ver se faz com que os contenciosos cheguem a conhecimento da verdade, que é o que nós estamos fazendo aqui. É o mesmo espírito de Paulo que nós estamos atuando aqui. Senão nós já tínhamos desistido. Nós estamos aqui tentando levar até você o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus e tentar ganhar alguns contenciosos. E manejar eficazmente uma espada afiada, Efésios 6,17. Então Paulo, no seu conhecimento bíblico, ele manejava a espada, a Bíblia, como uma espada afiada. Vamos ler agora Efésios 6:17. Efésios 6:17. Irmãos, nós estamos aqui no lugar que não está muito bom a imagem, às vezes está dando raios solares aí, tá? Efésios 6:17, que diz assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem que ser manejada. O que é manejar? É você saber abrir ela de Gênesis, Apocalipse, conhecer ela e pautar sua vida nela e manejar como alguém que sabe manejar uma espada afiada. Vamos à frente. Vamos ler Hebreus 4:12 também, para vocês ficar completo da palavra de Deus aqui nesse momento, tá certo? Vamos lá, meus irmãos. Vamos ver se achamos aqui. 4:12, meus irmãos. 4:12 dos Hebreus. Diz assim, ó: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então não seja 4:12, melhor dizendo. Isso aqui fala da apostasia. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por isso que tem que ser pregada, manuseada, por isso que o ministro tem que ter conhecimento bíblico. Se ela tem todas essas virtudes, esse poder, ela tem que ser manuseada, ministrada, ela tem que ser lida.
ela tem que ser aplicada, vocês estão entendendo, meus irmãos? Tem muito poder. Bom, lutando em defesa das doutrinas fundamentais, das escrituras, das fundamentais, e das também as outras que fazem parte de usos e costumes do modo vivente. A busca do conhecimento envolve 4 áreas. Primeiro, capacidade linguística, estrutura teológico-doutrinária, familiaridade bibliográfica. Então você tem que ter um pouco de conhecimento para você ser um ministro de total impacto. Vamos a mais um ponto para o vídeo não ficar muito longo, já estamos aqui o vídeo bastante longo, daqui a pouco vai nos faltar memória, vamos lá. Capacidade linguística, a necessidade de um conhecimento instrumental, funcional e prática das línguas nas quais os autores das Sagradas Escrituras escreveram as palavras inspiradas. Meus irmãos, justifica-se diante da tarefa ministerial suprema de reafirmar verbalmente e também na prática de vida e centralidade das Escrituras para a vida cristã. Eu confesso a você que na capacidade linguística eu não sou uma pessoa aprovada 100%. Eu também não tenho um conhecimento poliglota. Eu tive que ser traduzido na Suíça, tive que ser traduzido para onde passei, no Uruguai, no Paraguai, por vários lugares. Eu falo um pouco de espanhol e sei traduzir, consigo traduzir quase que 100% do espanhol. Mas alguém pregando eu traduzi e falo alguma coisa. Mas eu não tenho não sou um poliglota e não tenho uma qualidade linguística 100%. Eu entendo um pouco bom, mas o necessário. Eu precisava ser muito melhor nessa área. E você se aperfeiçoando bem nessa área, isso é muito melhor para você fazer a obra de Deus. Mais um ponto, estrutura teológico-doutrinária. A importância de conhecer de forma estrutural as doutrinas bíblicas fundamenta-se na coesão e unidade da mesma como produto da inspiração divina. Assim sendo, a teologia histórica fornece uma compreensão valiosa do desenvolvimento da fé cristã. A teologia bíblica, no sentido estrito, fornece uma compreensão básica de cada autor e livros da Bíblia. A teologia sistemática coleta as partes e as junta em um modo. Então, coloca-se juntando em modos através da teologia sistemática, através desse sistema. E tem que ter também um conhecimento da estrutura teológica doutrinária. Você tem que entender e conhecer as doutrinas da palavra de Deus, senão fica complicado você ser um ministro de sucesso. Bom, você tem que ter mais um ponto, capacidades ministeriais. Vamos ver o que o ministro deve ser capaz de fazer nesse ponto. Então, nós temos ainda desde o nosso começo o que o ministro deve ser, o que o ministro deve saber, não é revista Veja, não é nada, tem que ter conhecimento bíblico, e o que o ministro deve ser capaz de fazer agora. Porque se é um ministro que não sabe, não faz, ele não vai ser um ministro de impacto. Vamos lá. A preparação do ministro vai além do preparo formal. Inclui treinamento sistemático e prático no campo. O sistemático e da prática do campo lá. As suas práticas diárias, que é um dos mais primordiais, depois de ter todo o conhecimento, é ter prática, viver na prática. Não viver um ministro de teoria. E o evangelho não consiste em teorias, consiste também na prática. Então, por que é bom? A gente está falando aqui de coisa que a gente ter prática no campo missionário, pastoreando igreja e junto com a palavra. Então, você está ouvindo tudo aquilo que alguém viveu fazendo, não é aquilo que alguém está achando que está contando a verdade. Vocês entendem? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o ministro preparado é aquele que as seguintes áreas das habilidades ministeriais são lapidadas. Primeiro, liderança com convicção. Ele lidera com convicção, porque um líder que não lidera com convicção é um problema sério. Todas as vezes que eu liderei a igreja, eu liderei com convicção daquilo que eu estava fazendo. E estava convicto para onde estava caminhando e não me interessava o que acontecia, eu estava convicto. Então, essa é a convicção da liderança. Ensinar com autoridade. Eu não ensino sem autoridade. Se é para mim abrir a boca sem autoridade, eu vou ser vaiado. Então, eu não ensino sem autoridade. E Deus me deu autoridade. E se alguém quiser barrar a minha fala, ele está barrando algo de Deus, porque eu sinceramente, diante de Deus, eu ensino com autoridade, outorgado, delegado de Deus. Quantos já tentaram resistir e se ferraram? Porque eu não estou ensinando. Eu não tenho autoridade dada por homem. Quem me deu autoridade de pregar é Deus. E por isso que muitos já quiseram fazer o que eu faço e pregar a palavra de Deus doutrinariamente falando, não conseguiram, porque isso é dádiva de Deus. Então, eu tenho autoridade de Deus na minha fala para pregar aquilo que eu estou pregando. Então, ele ensina com autoridade, porque ensinar já não é qualquer um que ensina. E ainda ensinar com autoridade é um pouco mais peculiar. Então, a gente está ensinando aqui no canal Bíblia em Foco com autoridade. E o verdadeiro ministro tem que ensinar com autoridade, porque Deus deu autoridade. E a autoridade é um dom. O que é autoridade? Você tem autoridade, você fala, o céu te aprova, as pessoas ficam paradas,
Porque verdadeiramente você tem autoridade dada por Deus. As pessoas veem que isso é algo de Deus. E a pessoa sabe quando é algo humano, quando é algo da carne. Você está entendendo? Então, pregar com paixão também é um dos princípios. E pastorear com cuidado. O pastoreio tem que ser com muito cuidado, porque você não pode incorrer em erros de beneficiar alguém, maltratar outro, você não pode incorrer em erro de pregar uma doutrina e daqui a pouco não prega outra que era para pregar, ou você faz uma e se miscui da outra. Então tem que pastorear com cuidado, porque se você não pastorear com cuidado, você entristece uns e alegra outros. Quando você pastoreia com cuidado, você entristece todo mundo ou alegra todo mundo. Você está entendendo? Não tem particularidade, não existe exceções dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra e acabou. Então você pastoreia com cuidado e prega com paixão. Eu sempre preguei com paixão. Fechei agora 48 anos domingo passado. Eu não gravei vídeo nenhum no domingo passado, fiquei quieto com a minha família. Eu fechei 48 anos. Então é o seguinte, eu estou 30 anos no altar. Quer dizer, a minha vida toda no altar. Minha vida é delegado do evangelho. Eu não sei o que é gozar de juventude, coisa parecida. A minha vida é de Deus, do evangelho. Eu estou com a minha esposa que Deus me deu e acabou. Então a minha vida é toda devotada a Deus. Eu me abneguei todos esses anos. Meu suco da minha vida, meu músculo, meus nervos foram todo, meu pensamento, meu emocional foi tudo gastado. Me gastei e desgastei, como disse Paulo, na obra. Agora eu espero em Deus que Ele faça alguma coisa por mim, porque a minha única esperança é o Senhor. Vocês entendem? Então é o seguinte, eu prego com paixão. Eu estou aqui hoje, encostado no meio do mato, pregando com paixão. Quer dizer, eu prego há 30 anos e ainda estou pregando com paixão. E quem entende que eu prego com paixão e sabe que é pregador que prega com paixão, sabe que eu estou pregando com paixão porque está sentindo através das palavras. Vocês entendem? Então, por isso que o ministro que não tem essas qualificações não atinge o alvo. É por isso que você vê, mas não tem. Tem que falar, contar história, contar piada, inventar anjo, flecha, porque não tem ministério. Não é um ministro verdadeiro, é um ministro falido. Vocês estão entendendo? E não prega com paixão, prega para ganhar dinheiro, para se beneficiar, para se arrumar na vida, para se ajeitar. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. E aqui mais um ponto, liderar com convicção. Ele precisa liderar com convicção. A liderança competente está seguramente ancorada em fortes convicções bíblicas. Você tem que liderar com convicção. Eu quero ler com você Tito 1:9. Se eu achar o Tito eu perco ele sempre. Então, meus irmãos, vocês têm que liderar quem é obreiro com convicção. Não adianta você cuidar de algo ou fazer uma obra para Deus sem convicção. Vocês entendem? Vamos lá, Tito 1:9, o que diz aqui? Retendo firme a fiel palavra. Retenha a fiel palavra, viu, meus irmãos? Cuidado, hein? Que é conforme a doutrina. Cuida da doutrina. Não abra mão da doutrina de Deus. A doutrina de Deus é saúde para os ossos. Conforme a doutrina. Para que seja poderoso. Se não tem doutrina, não tem poder. Quer ser poderoso? Segue a doutrina. Por que essa gente está tudo sem poder e quebrado? São ministros falidos. Porque abriram mão das doutrinas. Um pouquinho não faz mal. Não vejo mal nisso. É as linguagens do diabo. O que tem? O que tem isso? As mulheres mundanas na igreja. Não vejo mal nisso. Um pouquinho só, um pouquinho não faz mal. Cuidado aí, um pouquinho de fermento leveda todo um pão. Não estou sendo extremista. Estou dizendo dentro dos padrões de moderação. Tem que cuidar da doutrina. Você entende? Então, para que seja poderoso, tanto para admoestar os outros com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque o que tem de contradizente não acaba. Você tem que ser poderoso. Mesmo sendo poderoso, se contradiz e resiste e vai embora. Imagina você sendo aí uma marionete. Vocês entendem? Vamos à frente. E mais um ponto. Pregar com paixão significa apropriação pessoal daquilo que é pregado, bem como o entusiasmo para transmitir a palavra. Transmita a palavra com entusiasmo. Pregue com convicção. Faça as pessoas sentir, através daquilo que você está pregando, que verdadeiramente Deus está com você. E Deus verdadeiramente está com aqueles que têm esses atributos, com os verdadeiros ministros da palavra de Deus. Ponto número 4. Pastorear com cuidado. Pastorear significa vigilância sobre o rebanho. O que é pastorear?
vigiar, cuidar o rebanho. Por que tem rebanho que está tudo estragado? A ovelha não tem senso de direção, tem dito aqui várias vezes. O pastor no original é guia, é aquele que leva, é aquele que traz, é aquele que cuida, é aquele que olha. Se não tem um coiote, se não tem um tigre, se não tem uma onça, alguém que vai pegar uma ovelha, ele cuida, ele guia, ele abre a fonte da água. E para abrir a fonte da água tem que ter trabalho, conhecimento bíblico, sofrimento. O que é abrir a fonte da água, biblicamente falando, no Salmo? É levar a ovelha a uma pastagem, e essa pastagem é um texto bíblico que vai alimentar elas. Cisternas boas, poças limpas, tem 3, mais ou menos, ou 4, tem poço, cisterna, aqui no Rio Grande do Sul até a cacimba, que são onde retém água. Isso tem que ser água limpa, não pode ser água barrenta. Os prados tem que ser verde, quer dizer, fala de um pasto, de um texto bíblico verdejante que vai trazer a ovelha num sentido de paz consigo ao se alimentar. E aí ela vai deitar e ruminar e aproveitar e descansar. Aí vai se cumprir o Salmo 23. Pelo amor de Deus, meus irmãos, entenda uma coisa, não é assim, não é fácil não ser um ministro. Por isso que a igreja está falida, porque não tem ministros com autoridade ordenados. Os ministros de hoje são levantados por interesse, não são separados pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. Bom, vigilância sobre o rebanho, nutrição espiritual balanceada para as ovelhas, acabei de dizer. Tu me levas aos prados verdejantes, às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Isso tudo é o pastor. E ainda tem alguém que diz que não existe pastor, aceite. Faça-me um favor, vê se eu estou na esquina. É o pastor do Salmo 23, que tipifica o sumo pastor das ovelhas, que é o único pastor no sentido do pastor que deu a vida pelas ovelhas, que fez e deixou pastores para guiar as suas ovelhas que ele salvou com o seu precioso sangue, tá entendendo? Então, ele conduz essas ovelhas a, no mínimo, 4 pastagens anuais, que é a de verão, a de inverno, a de outono e a de primavera. Ele troca as ovelhas de lugar, não deixa a ovelha pisando sempre no mesmo lugar, se contaminando com aquelas fezes, com aquelas imundícias da vida. Ele manuseia o rebanho, ele guia o rebanho, ele orienta o rebanho, ele vigia o rebanho, ele dá de comer para o rebanho, ele leva o rebanho às águas tranquilas. O organismo de uma ovelha é constituído de 70% de água. Imagina uma ovelha com sede, raquítica, seca, comendo relva seca, olhando para o outro lado da fazenda e da cerca e cobiçando os pastos verdejantes, porque está nas mãos de um pastor tirano, materialista, avarento, que só sabe cuidar dele e olhar para o seu umbigo. É uma ovelha desgraçada da vida, uma ovelha com sede, sede de justiça, sede de água, sede de vida, sede de tudo. É uma ovelha raquítica, cheia de parasita, de doença. É uma ovelha que você olha já na conformação do olho, já vê ela irada, brava, já vê que ela está para o ataque, aquela ovelha marrenta que vive brigando, dando marrada nos outros, sempre buscando um lugar de descanso, um recanto que é só dela, brigando por lugar, porque não tem alguém que verdadeiramente sabe conduzir o rebanho ao lugar que verdadeiramente eles necessitam. É falta de ministério, vocês entendem? Então, alimentação balançada, orientação mútua e eficaz para os membros do corpo, promoção de bem-estar para a congregação e, sobretudo, está impregnado de afeição espiritual. Cumprir o papel ministerial de cuidado e disciplina sem amor é legalismo. Então, discipline as suas ovelhas, cuide do seu rebanho com amor. Conduza, mas não deixe, não diga que falta de disciplina é amor. Discipline-as com amor, mas tem que haver disciplina nas ovelhas. A ovelha, a enriqueta, aquela ovelha que nunca está quieta, que está sempre inquieta, dando uma rada, dando para um lado e outro, que tenta sair do rebanho, tem que tocar a vara na cabeça dela para ela integrar de novo no rebanho. E aquele cordeirinho defeito que está caindo, tem que puxar no cajado para perto do peito e consolar. Vocês estão entendendo, meus irmãos? 1 Tessalonicenses 5,12. Não sei se vão ter espaço na memória. Vamos terminar agora, concluir. 1 Tessalonicenses, 5,12. 1 Tessalonicenses 5,12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que preside sobre vós no Senhor e vos admoesta. Reconheça os pastores, viu? Que são verdadeiramente pastor, que não são mercenários. Aí nós encontramos Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu precioso sangue. Então toma cuidado. Se ele resgatou com o seu sangue, ele vem para cobrar. Aí não vai aquele papo, você é juiz? Você vai ver o juiz, você vai ver a palavra da verdade e da justiça. Agora vamos ler Hebreus 13, 7.
Hebreus 13, 7, meus irmãos. Hebreus 13 e 7, que diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Dos verdadeiros pastores. Cuidado que esse versículo não vai seguir um pastor que seja errado. Dos pastores verdadeiros. Nós estamos falando aqui dos verdadeiros ministros. Vamos agora ler João 10 e 4. João 10 e 4 para nós encerrar com base bíblica para vocês, meus irmãos. Para vocês saberem que nós aqui não estamos falando da nossa própria palavra, mas a palavra de Deus. João 10 e 4 diz assim: e quando tira para fora, deixa eu ver aqui, João 10 e 4, exatamente. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E de forma alguma seguirão o inimigo ou o mercenário, aquele que não é pastor, o impostor. Ele segue o seu pastor. Então a ovelha verdadeira conhece um pastor verdadeiro. Vocês estão entendendo? E vamos ler Isaías 40 e 11. Isaías 40 e 11, para nós concluir com chave de ouro esses versículos aqui de base do verdadeiro ministro. 40 e 11 de Isaías diz assim, ó. Diz assim, meus irmãos: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Vocês estão entendendo a diferença? Tem ovelhas e mais ovelhas. Tem as que produzem, tem as que amamentam, tem os cordeirinhos. Tem que ter cuidado, vocês estão entendendo? Agora vamos ler... Vamos ler mais no livro de João 10. No livro de João. Já estou começando a me perder um pouco, porque já estou preocupado com a memória do celular. É complicado gravar com o celular que não tem memória. 40. Vamos ler João 10. João 10, meus irmãos. João 10. João 10. Vamos ler o versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Meu Deus do céu, esse aqui é para me ler até o 11. Vamos ver se eu tenho memória. Vamos lá então, meus irmãos. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. E se Cristo é o sumo pastor e nós somos os pastores outorgados por Cristo, temos que seguir o exemplo dele, dando com sabedoria, guiando as ovelhas no caminho que verdadeiramente elas precisam ser guiadas. E para encerrar, eu leio com vocês Colossenses 3,14. Colossenses, para encerrar, Colossenses 3,14, meus irmãos, para nós encerrar, tá certo? O que diz assim, ó: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da salvação. Da perfeição, melhor dizendo. Queridos, se o ministro não traz qualificações de ministro outorgado, verdadeiramente é um ministro falido. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Nós aprendemos aqui nessa temática de hoje, nesse longo vídeo, nós aprendemos a preparação para o ministério segundo o modelo bíblico. Fique em Cristo, meus irmãos. Se Cristo não voltar, nos veremos no próximo vídeo.